satisfação falar com vocês nessa noite. Satisfação minha, deputado. Deputado, com todo esse cenário de coronavírus, né, que o Brasil vem enfrentando, se instaurou um determinado caos em termos de medo da população brasileira, muitas incertezas no campo político, no campo econômico, e por isso a sua presença aqui ela é de grande importância, deputado. O senhor poderia nos falar um pouco sobre os principais projetos de lei da sua autoria e dos demais colegas no enfrentamento à crise do coronavírus, deputado? Sem dúvida, e para nós o projeto mais importante até agora, né, foi o projeto de renda mínima. Mesmo projeto sem ser de autoria do Partido dos Trabalhadores, mas nós do Partido dos Trabalhadores apresentamos uma proposta semelhante a essa, que foi acolhida nesse projeto de lei, que foi construído para garantir uma renda mínima à população brasileira. É bom lembrar que o governo Bolsonaro queria, nesse momento de pandemia, oferecer um auxílio emergencial de R$ 200 para a população brasileira. A proposta do Partido dos Trabalhadores sempre foi de um salário mínimo. Conseguimos aprovar de R$ 1.200, que são 2 pessoas por família, e a mãe, né, a mulher, arrimo de família, tem o direito de receber 2 cotas de R$ 600, que daria R$ 1.200. O Senado aprovou, a lei foi sancionada, as pessoas estão passando dificuldade, inclusive, para receber, porque esse projeto é para beneficiar em torno de 100 milhões de pessoas, mas, infelizmente, em torno de 25 milhões é que tem recebido até agora. Tem aí quase 50 milhões que foram cadastradas e que não têm o seu cadastro validado, né? A resposta que recebe é apenas que está analisando. É preciso que o governo federal faça a sua parte. É bom lembrar que isso é fruto, inclusive, do desmonte que ele fez com o SUAS, né, com as políticas de assistência social, com os CRAS, com o CREAS. O cadastro único está desatualizado. Então tem muita gente que tem direito e que não está no cadastro único. Por isso aquela correria toda nas casas lotéricas, nas caixas econômicas, nos CRAs, para poder fazer o cadastro. Então o projeto de renda mínima, ele foi um projeto fundamental para garantir a renda mínima para a população e até agora estamos brigando para garantir o pagamento dele. Pois não. Deputado, inclusive a proposta do governo inicialmente havia sido de R$ 200, não é? E mesmo depois... Exato. E mesmo depois do projeto ter sido, não é, ampliado, como o senhor bem menciona, nós tivemos ainda muito retardo do governo federal para iniciar os pagamentos, não é? Ele demorou, não só queria um valor bem menor, como demorou a sancionar o projeto. E agora está demorando em liberar o recurso para as pessoas. E não adianta ele dizer que não tem dinheiro. Nós aprovamos, inclusive a PEC da guerra, entendeu? De guerra, liberando para ele, dando todas as condições. Ele pode gastar quanto quiser. Ele pode emitir novos títulos, ele pode usar os 350 bilhões de dólares que tem nas reservas internacionais para utilizar, ele pode parar de pagar os juros dos banqueiros para poder garantir o renda mínima, para poder investir em combate ao Covid-19. Então, todas as condições, o Congresso e o Supremo Federal deu ao Bolsonaro para poder socorrer a população nesse período de pandemia. O Senado apresentou outro projeto de complemento, que foi importante, né, para a agricultura familiar, para o conjunto das trabalhadoras de beleza, né, as manicures, para os vendedores, para todos os trabalhadores que estão no comércio informal, para os micros e pequenos empreendedores, para os desempregados. Então foi um projeto importante. Nós já aprovamos ele na Câmara Federal, o Senado já aprovou e falta ele sancionar. É um governo lento, é um governo desastroso, é um governo mergulhado em confusão, em problemas. Demitiu o ministro da Saúde sem justificativa alguma, porque era o único que vinha, inclusive, tendo um pouco de sanidade e cumprindo as orientações da OMS. Agora demite o ministro Sérgio Moro mediante uma briga entre eles, sobre chantagens, inclusive, e acusações entre um ao outro. Então é um governo mergulhado em problemas e ineficiência de gestão, dado que ele não consegue gerenciar o país nesse momento. Então as pessoas que estão pagando isso, que estão pagando aquele pato que foi colocado na avenida, inclusive agora, no momento de pandemia, né? E ainda o isolamento social
a quarentena, as pessoas ficarem em casa ainda é o melhor remédio para combater o Covid-19, para enfrentar, porque não tem vacina, não tem outra ação que possa ser melhor para o enfrentamento ao Covid-19 do que, inclusive, o isolamento social. Deputado, inclusive, eu vi que o senhor, dentre as propostas que votou e na sua atuação política, o senhor também contestou a medida provisória do Bolsonaro, em que ele propunha, não é, o corte de salário de trabalhadores durante o período da pandemia, não é? O senhor disse, no Brasil, além de combater o coronavírus, temos que lutar contra outro grande inimigo da população. O senhor estava fazendo referência ao Jair Bolsonaro com relação à medida provisória dele, no intuito de fazer com que os trabalhadores ficassem com diminuição de até 75% do salário? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Bolsonaro vai na contramão do mundo. Os trabalhadores, no momento de aflição, de fragilidade, que tem que ficar em casa, que precisa enfrentar essa pandemia, o que é que eles recebem do governo federal? Um ataque brutal aos seus direitos. A medida provisória 905, ainda bem que o Senado teve mais compreensão política do que a Câmara, e deixou-la caducar, não votou a medida provisória, ela atacava direitos importantes. São mais 25 pontos da lei trabalhista, das leis trabalhistas, que eram alteradas. Alterado pontos da Previdência Social. Então era reforma trabalhista disfarçada de medida provisória. Ela cortava salários de trabalhadores e trabalhadoras. Então é uma medida provisória criminosa, que ataca os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nesse momento, o que é que o mundo está fazendo? O mundo está injetando dinheiro nas empresas para poder salvar os empregos, para poder garantir a estabilidade. O que é que ele faz? Ele autoriza as empresas a demitir. Não tem só a medida provisória 905, tem a 927 também, que é uma aberração, entendeu? Que ataca os profissionais de saúde. Você vê todo mundo, de vez em quando, alguns parlamentares fazendo um discurso que os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, colocando as suas vidas em risco, são os heróis desse momento. Mas os trabalhadores da saúde não precisam estar só ouvindo que são os heróis. Eles sabem que estão botando a vida deles em risco. Eles precisam de reconhecimento concreto. O que é que diz a medida provisória 927? Que os profissionais de saúde, que estão no combate, na linha de frente do Covid-19, que vierem a se contaminar com o vírus do Covid-19, e altíssimo número de servidores públicos, trabalhadores da saúde, que estão contaminados com o vírus do Covid-19, que ele tem que provar que ele se contaminou dentro do hospital. Ora, é mais fácil esse trabalhador ter contraído o vírus aonde? Em casa? Vindo de casa? Ou dentro do hospital, tratando de outro infectado? E o governo está querendo que eles tenham que provar para poder serem enquadrados como um acidente do trabalho, como uma doença contraída no local de trabalho. O que significa isso? Significa que seus parentes que venham a perder um trabalhador da área da saúde para o Covid-19 não terá o direito, primeiro, de fazer o seu velório. Não tem o direito de visitá-lo, porque é isolamento total. Ainda vai ficar com uma pensão de 60%. Porque se for considerado como acidente de trabalho, terá uma pensão de 100%. Então é isso que as famílias estão recebendo de alento para os seus profissionais da área da saúde que estão colocando suas vidas em risco. Por isso que nós apresentamos um projeto de lei, junto com o Zé Ricardo, que é deputado também do PT, para garantir 40% de insalubridade para os profissionais da área da saúde. Porque isso é o mínimo que o Congresso Nacional pode fazer de reconhecimento desses profissionais. Porque não adianta ficar só blá, blá, blá falando que são os heróis, não. O Congresso precisa dar um gesto claro para esses profissionais e valorizando eles. Inclusive, com garantia de 40% de insalubridade para o conjunto desses trabalhadores. Então não basta falar, tem que atuar, tem que trabalhar. Então, enquanto o Congresso Nacional está votando projetos de lei importantes, como votamos a recuperação, inclusive, das perdas com o ICMS dos municípios e estados, como votamos o auxílio emergencial,
como estamos votando outros projetos, como votamos, inclusive, da tarifa social da energia elétrica, e tantos outros. Enquanto o Congresso está fazendo a sua parte, o Bolsonaro está na contramão. Porque incentivando as pessoas a saírem às ruas, indo para protestos que falam de intervenção militar, de fechamento do Congresso e do Supremo, e não sancionando e não agindo como tem que agir. Ele tem que liberar o dinheiro do povo, dos trabalhadores, da população que estão cadastrados no auxílio emergencial. Por isso que, além de enfrentar o Covid-19, nós temos que enfrentar o vírus do Bolsonaro. Deputado, eu tinha duas perguntas aqui que eu acho bem interessantes dentro disso que o senhor está falando. A primeira seria o seguinte, ó, como é que o senhor vê um cenário, né, posterior ao coronavírus? Ou seja, quando o Brasil conseguir superar essa fase, que cenário político o senhor acredita que pode se desenhar com relação à atuação política do Bolsonaro? E a outra pergunta, deputado, qual leitura o senhor faz da atuação que teve o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o novo ministro da Saúde? Olha, primeiro você, eu, os internautas que estão nos acompanhando nessa live, entendeu? O Congresso, os governos, a população não será a mesma depois desse vírus. Não tenham dúvida, não seremos os mesmos. Nós vamos ter que rever as nossas posturas, nós vamos ter que trabalhar com mais união nesse país para recuperar o país. Mas entre a economia e a vida, nós temos que ficar com a vida. Nós não podemos aceitar, como ele diz abertamente, vai ficar 70% contaminado, vai morrer uns 40 mil. Ora, enquanto tivermos chance de salvar uma vida, nós temos que continuar lutando para salvar uma vida. Nós temos que lutar o máximo, né? Não pode, de maneira alguma. Como ele já fez isso no passado, como disse que teria que ter tido na ditadura, que para ele não foi ditadura, ter morrido 30 mil a mais do que os que morreram. Então nós não seremos os mesmos nesse processo. E vamos ter que atuar firmemente para recuperar a economia nesse país, para poder rever os nossos conceitos. Veja o Sistema Único de Saúde. Foi votado no Congresso Nacional a PEC, né, a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos. 20 no governo Temer, né? Então, e com o voto dele, de Bolsonaro e de muitos outros, Exato. Então nós estamos colhendo isso hoje. Sucatear o Sistema Único de Saúde, o SUS. Sucatear o Sistema de Seguridade Social. Veja, foi preciso uma pandemia para a população reconhecer o valor do SUS. Porque até então queriam privatizar o SUS. Criar um grande sistema nacional de saúde, onde as pessoas tinham que pagar 50 ou 100 reais para poder ter acesso ao SUS, um grande plano nacional, privado de saúde, privatizar o Sistema Único de Saúde. E agora as pessoas estão vendo que quem está respondendo, quem está atendendo, é o SUS, que está à beira de um colapso. Porque ou as pessoas ficam em casa, faz a quarentena, ou o SUS não terá condições, por tudo o que sofreu, de dar conta da demanda que virá. Então, nós precisamos de muita unidade política para poder superar. A questão do ministro Mandetta, primeiro, ele fez o que é de obrigação de todo ministro da Saúde, que é de respeitar a orientação do OMS, porque senão ele ia cair em crime de responsabilidade e poderia responder por isso. Não dá para esquecer que o próprio Mandetta votou a favor da emenda constitucional quando deputado para congelar os investimentos na área da saúde. Foi bom vê-lo depois com o colete do SUS. Mas era o único ministro ainda que tinha um pouco de sanidade e que estava encarando com um pouco de seriedade esse processo, mesmo tendo demorado a responder, porque ficou muitas vezes com medo de contrariar o seu chefe, Bolsonaro. O ministro que entrou não responde nada com nada. Nada com nada. Pau mandado. Entendeu? Não tem autonomia nenhuma. Chegou falando que ia ter teste para todo mundo. Teste em massa. Não está conseguindo nem enviar o que estava programado de testes para os estados fazerem os testes do Covid-19. Então é um ministro que não apita em absolutamente nada. É um pau mandado de Bolsonaro. E Bolsonaro tem esse problema. Ele não pode ter ninguém perto dele que possa fazer sombra. Mandetta começou a fazer sombra, porque estava respondendo com o mínimo de coerência e respeitando as orientações mundiais,
das organizações da saúde foi despachado para casa. O ministro Sérgio Moro, que não é de hoje, e se desentendeu com as suas indicações, com a sua república que ele construiu com a República de Curitiba, dito pelo próprio Bolsonaro e já relatado por nós anteriormente. Se desentendeu e chegou aonde chegou, né? Chegou na sua demissão e teve que reconhecer que foi nos governos do PT que a Polícia Federal teve autonomia. para poder fazer o seu trabalho. Então, referente ao futuro, nós não seremos os mesmos e vamos ter que trabalhar muito para recuperar esse país, né? E esperamos no futuro ter um governante que tenha um mínimo de noção de gestão pública e de respeitar a democracia. Quanto ao ministro, é isso que eu tenho de consideração. O Mandetta cumpriu com as orientações das organizações mundiais, com os especialistas, com os cientistas, falhou, porque muitas vezes ficou com medo de Bolsonaro, e o que entrou agora não faz nada com nada sem pedir a benção antes a Bolsonaro, que não entende nada de saúde. Deputado, realmente é uma situação muito complicada, né? O Bolsonaro teve a oportunidade nesse cenário caótico de tomar a liderança do país, de seguir as orientações da OMS, de fazer como vários países do mundo estão fazendo, mas preferiu ir na contramão de tudo isso, né? Já são quase 53 mil casos confirmados no Brasil. Deputado, o que é que o senhor, na sua opinião, mais duas perguntas. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o que é que, na sua opinião, levou, né, ou leva o presidente Jair Bolsonaro a apostar na direção contrária ao mundo inteiro. Né? O que leva ele a se contrariar a todas as orientações que estão sendo tomadas em outros países nesse quesito do coronavírus. E, em segundo lugar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o projeto aprovado na Câmara sobre a suspensão de dívidas dos estudantes com fiéis. Primeiro, o que leva Bolsonaro a fazer isso é a irresponsabilidade dele, a insanidade que ele tem, a falta de apego pela vida. Ele não tem amor nenhum pela vida. Por exemplo, quando ele tomou a suposta facada, na campanha, ele ficou fazendo campanha com isso o tempo todo, mostrando, né? Por que ele não mostrou o teste dele? Se ele testou positivo ou negativo do Covid-19? Porque todos que estavam em roda dele, né, ao seu redor, testaram. A grande maioria é positivo. E ele não mostrou o teste. Isso ele escondeu muito bem. Então, Bolsonaro não tem apego pela vida. Ele é um insano na presidência da República, que não tem condição nenhuma de presidir a República. O projeto do FIES é uma iniciativa extremamente importante, porque os estudantes, né, muitos que terminaram os seus estudos, não estão empregados, não têm condições de continuar pagando essas parcelas. E a suspensão foi mais uma demonstração do Congresso Nacional. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei que tem a ver com os estudantes, inclusive a pedido das organizações estudantil, que é a suspensão do Enem. Não tem condições dos estudantes brasileiros, principalmente os que estudam em escola pública, nos que estão no interior do estado, poder fazer o Enem na data que está prevista. Tudo está sendo suspenso. Tudo está sendo adiado. Então o Enem também precisa ser adiado para que dê condições aos nossos estudantes de poder se qualificar e se preparar para poder fazer o Enem. Deputado, no último domingo, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele novamente quebrou as regras do isolamento social e provocou aglomerações, né, em torno da figura dele, pedindo o fechamento do Congresso e todas aquelas políticas fascistas que nós temos consciência, né? O senhor vê um cenário de impeachment nesse momento? Eu pergunto não só por conta dos pedidos que foram já protocolados, né, pedidos de impeachment, inclusive até do PSDB tem um pedido do Alexandre Frota, mas não só por isso, mas também pela crise que vem sendo instaurada, ele, inclusive, provocando o Rodrigo Maia. Qual a leitura que o senhor faz nesse sentido? Primeiro, quanto à participação dele nos atos, que pede intervenção militar, fechamento
do Congresso do Supremo. Isso ele cometeu crime. Ele sabe disso. E não é a primeira vez. Tá? Quando ele interfere também na autonomia da Polícia Federal para direcionar investigações, saber informações de investigações sigilosas, ele também está cometendo crime. Quando ele vai de encontro às orientações das organizações mundiais da saúde, quando ele coloca a vida das pessoas em risco, ele também está cometendo crime. Crimes de Bolsonaro não falta. Não falta. Tá? Por isso a quantidade de pedidos de impeachment com base em crimes. Não numa farsa montada como foi com a da presidente Dilma. 2016. Em 2016. Porque ela não tinha mais governabilidade, porque não cedia às chantagens do Congresso Nacional. E por isso ela teria que ser deposta do seu cargo. Ele não. O Congresso não está chantageando o Bolsonaro. Ele está cometendo crime de responsabilidade fiscal e sanitária, atentando contra a saúde pública. Já deu para Bolsonaro. Já deu. Ele não tem condições de governar o país, principalmente nesse momento de pandemia, porque ele está colocando a vida da população em risco. Ele precisa ser afastado o mais rápido possível, porque ele não tem condições de, no momento de pandemia, de crise sanitária, ele está governando o país com tanta irresponsabilidade, porque há uma interferência direta, inclusive, do seu clã familiar, dos seus filhos, na gestão. E é importante destacar também que as pessoas que estão indo às ruas fazer protesto, e que eu não chamo isso de protesto, né, isso vai de encontro à democracia, ir lá atentar contra o Estado Democrático de Direito, deveriam logo assinar e fazer uma declaração abrindo mão dos respiradores, abrindo mão do atendimento do SUS, caso venha contrair o Covid-19. Quem está defendendo o relaxamento, quem está querendo sair, tem que assinar um termo de responsabilidade, que é muito fácil sair às ruas, contaminar as pessoas, serem contaminados e depois vir tomar uma vaga de quem muitas vezes teve que sair porque estava trabalhando, porque estava no serviço essencial. E acaba tomando esses lugares, porque não tem mais vaga. Nem aqui em Pernambuco, nem em diversos estados. Está superlotado já os leitos. Não tem mais respiradores. Muitas vezes nem para comprar. Está faltando equipamento de proteção individual, os EPIs, do conjunto dos servidores, para o conjunto dos servidores, para os trabalhadores que estão na linha de frente. Então isso é uma irresponsabilidade. E quem está convocando e quem está mobilizando, que são os responsáveis por a organização desses atos, está atentando contra um crime. Está cometendo um crime à saúde pública, então tem que ser responsabilizado. O Supremo já abriu, inclusive, inquérito para investigar essas coisas. Então a gente não pode brincar com a saúde, não pode brincar com a vida das pessoas. Então, para concluir, a hora de Bolsonaro já deu. Ele não tem condições de presidir essa república. Aliás, deputado, nunca teve. Inclusive o senhor também fez a denúncia do Bolsonaro à ONU e à OMS por crime de responsabilidade no combate ao coronavírus. O PT protocolou uma denúncia nesse sentido também, não foi? Exatamente, exatamente. Nós protocolamos junto à ONU, nós vamos denunciá-lo em todos os fóruns, em todos os organismos internacionais, porque não dá para aceitar, de maneira alguma, que ele brinque com a vida da população brasileira. Ok, professor. Ok, deputado. Então, olha, nós agradecemos em nome do nosso canal História e Educação, aqui da cidade de Caruaru. Desejamos, né, boa sorte nos nossos caminhos enquanto brasileiros, né, que tudo possa se reconfigurar, que tudo possa acontecer da melhor forma possível, né, principalmente para as pessoas mais carentes, as mais vulneráveis, que são geralmente aquelas que mais sentem, não é, as dificuldades econômicas de saúde pública nesse sentido. Então, deputado, a gente lhe agradece pela presença e pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Quero dizer também que, no tocante às emendas parlamentares, nós direcionamos 11 milhões de reais para a área da saúde, porque nesse momento, para nós, a prioridade é o combate ao vírus, a saúde da população brasileira. E que também estamos, todo santo dia, conversando com o presidente Rodrigo Maia, para que a PEC do Fundeb seja votada. Nós não podemos aceitar que acabem com o Fundeb.
Como esse é um canal da educação, o Fundeb é essencial para a educação da nossa população e nós estamos na luta pela aprovação do Fundeb. Forte abraço, estaremos sempre à disposição. Grande abraço, deputado. Grande abraço. Muito boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, nós recebemos na noite de hoje o deputado federal Carlos Veras, tá certo? Que esteve discutindo juntamente conosco, esteve discutindo exatamente as propostas de lei no Congresso Nacional com vistas a diminuir os impactos do Covid-19 no Brasil. Então, nós agradecemos a participação do deputado federal Carlos Veras e convidamos você que está nos assistindo a curtir exatamente a nossa página no Instagram, @historiaeducação20, ok? Essa é uma página dedicada às discussões voltadas à área de história, à área de educação, e agradecemos a participação nesta noite do deputado federal Carlos Veras. Um grande abraço a todos, curtam a nossa página, compartilhem o nosso vídeo. Grande abraço, muito boa noite.